digno de toda honra e de toda glória. Amém? Amém. Você está animado? Amém. Olha, deixa eu falar uma coisa importante para você. Hoje cedinho, antes de você abrir os olhos, antes de você acordar, a misericórdia do Senhor já tinha se renovado na sua vida. Amém. E você já acordou abençoado. Quando você acordar amanhã cedo, começa seu dia dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já me abençoou e eu quero te dar toda a honra e toda a glória e viver esse dia para o louvor da tua glória. Bom dia, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Que privilégio, que alegria estar nesta manhã, neste culto missionário. Agradeço ao pastor Pascoal o privilégio, a honra do convite, pastor, de estarmos juntos nesta manhã. Eu me sinto em casa, viu, pastor Pascoal? Eu me sinto meio membro dessa igreja aqui. E hoje estou com a minha esposa aqui, o pastor já mencionou a Márcia, uma alegria muito grande, encontro tanta gente querida aqui, e a nossa gratidão a esta amada igreja, pelas orações, pelo envolvimento com a obra do Senhor. Deixe-me só mencionar duas coisinhas rápidas aqui, viu, pastor? Duas comunicações rápidas. Eu sei que esta igreja ama a obra do Senhor. Tem embaixada nessa igreja, embaixadores do Rei? Tem embaixadores do Rei, e eu trouxe esta Bíblia, a Bíblia do Embaixador do Rei, que a nossa convenção lançou recentemente, há 2 semanas. Isso é uma visão do nosso pastor Pascoal, que desde o ano passado ele vem trabalhando isso com a nossa convenção, e finalmente lançamos a Bíblia do Embaixador do Rei. Esta aqui eu vou deixar com o pastor Pascoal, que é para a embaixada aqui, viu, pastor? Depois eu te dou aqui de presente. Uma vez, embaixador. Esse ministério é lindo, meus irmãos, lindo, 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 e temos que investir nos embaixadores e nas mensageiras do Rei. Uma outra comunicação, bem rapidinho. Irmãos, nós tivemos um congresso da maturidade agora em setembro, lá em Recife, que foi uma coisa impressionante. E é o seguinte: ano que vem será em Águas de Lindóia, no mês de setembro. Nós já temos mais de 800 inscritos, só para os irmãos terem ideia, várias caravanas, e nós durante aquele congresso lançamos um livro chamado As Alegrias do Envelhecer. Esse livro foi lançado pela Juerp, antiga Juerp, e nós fizemos uma revisão nele, lançamos novamente, que é maravilhoso. Você precisa ler esse livro, tem lá na livraria da Convenção Batista Brasileira, na Convicção. Mas o que eu quero falar mesmo é convidar você para estar conosco no Congresso da Maturidade, ano que vem, lá em Águas de Lindóia. Quem sabe uma caravana aqui desta amada e querida igreja vai ser bênção, estar com os irmãos lá, louvando e glorificando o nome do Senhor. E a pergunta é: se depender da primeira igreja batista de Niterói, a obra missionária recua ou avança? Eu vou perguntar de novo, gente. A gente recua ou avança? Maravilha. O pastor Pascoal mencionou aqui sobre oferta missionária. Irmãos, é um privilégio, é uma honra você ofertar para missões. Eu tenho tantas histórias sobre ofertas missionárias ao longo da minha jornada como diretor de missões nacionais. Eu testemunhei tanta história linda sobre oferta missionária. Eu quero contar só uma para vocês nesse início aqui da minha palavra. Eu tinha lançado vários desafios em missões nacionais, e um deles era enviar missionários para uma região do Amapá, região de Laranjal do Jari, e nós não tínhamos muitos recursos para enviar os missionários. Tomamos uma decisão pela fé, vamos enviar 3 casais na época, e nós precisávamos levantar o sustento desses casais, e oramos, e trabalhando, e mobilizando, e dá uma certa preocupação às vezes no coração, a gente toma as decisões assim, vamos pela fé. Irmãos, eu estava almoçando lá no refeitório da Junta de Missões Nacionais, aí estava sentado almoçando, e de repente o pastor Jeremias, que cuidava lá da comunicação da Junta, ele chegou perto de mim e colocou do lado do meu prato uma carta, e deixou ali, e eu continuei comendo ali, e comecei lendo a carta. Quando eu terminei de ler a carta, meus olhos estavam cheios de lágrimas, eu estava chorando. Aquela carta foi tão impactante que eu pedi à minha assistente para fazer uma convocação para todas as pessoas da nossa equipe estarem num auditório 3 horas da tarde, que eu queria que aquela carta fosse lida para todo mundo. E a carta dizia o seguinte: era uma carta de uma senhora viúva, 4 filhos, e que ela escrevia para mim. Teve um momento no parágrafo que ela dizia assim:
pastor, eu quero até pedir desculpa, porque eu queria, na verdade, era fazer uma oferta de R$100 todo mês, mas eu só consegui mais 2 famílias para lavar roupa, então eu consegui 50, então ela, 4 filhos, viúva, lavava roupa para fora, e ela conseguiu mais 2 famílias para lavar roupa, e ela ia ofertar todo mês R$50 para ajudar a sustentar o missionário lá no interior do Amapá. E ela dizia assim: não recue não, pastor, vamos avançar e proclamar o evangelho para aquelas crianças lá em Laranjal do Jari, não desista não, porque o Senhor está nessa obra. E a letra dela era uma letra assim, a gente percebia que não era uma pessoa de muita leitura, era uma mulher simples, pobre do interior da Bahia, que na carta prometia que ia tentar arrumar mais roupa para lavar, porque ela queria chegar em R$100 na oferta dela. Irmãos, eu fiquei tão impactado com essa carta, que eu reuni todo mundo lá e as pessoas, eu pedi alguém para ler, porque eu não ia conseguir ler essa carta, e essa carta foi lida, e eu disse para toda a equipe: olha gente, olha a responsabilidade que nós temos de gerir as ofertas missionárias. Vocês têm ideia do que significa uma oferta missionária dessa? De uma senhora viúva, 4 filhos, que lava roupa e está tentando arrumar mais roupa para lavar, para poder ofertar para missões. Quando às vezes tem gente desperdiçando, às vezes gastando seus recursos em coisas supérfluas, quando poderia investir na obra mais linda. Nosso pastor agora acabou de mencionar a obra missionária. Pregar o evangelho é a obra mais linda, mais preciosa que existe na face da terra. Você investir nos propósitos de Deus para alcançar todas as pessoas em todos os lugares. Tantas histórias, irmãos, de ofertas missionárias de gente simples, e o poder da oferta não está no valor. Preste atenção nisso. O poder de uma oferta não é o valor que define o poder de uma oferta. O poder da oferta está na consagração ao Senhor, no coração do adorador, daquele que oferta com discernimento, com sabedoria, submissão e obediência àquilo que o Senhor Jesus disse: vão e preguem, façam discípulos de todas as nações. Porque missões não se faz com dinheiro, missões se faz com oferta consagrada ao Senhor, não esqueça isso. Não é o valor, de repente, que alguém pode ofertar por ter dinheiro que vai fazer a obra acontecer. É a oferta consagrada ao Senhor que fará a diferença no campo missionário. Amém? Maravilha, parabéns você que se envolve e participa da obra missionária. E Deus está fazendo algo tão lindo, meus irmãos, em nosso meio, no meio batista. O povo batista é um povo missionário, a nossa história é missionária, são tantos projetos missionários, e esses projetos missionários de missões nacionais não são de missões nacionais, são da igreja, são dessa igreja. Você sabia que essa igreja trabalha com mais de 60 mil crianças no interior da Amazônia, nas comunidades ribeirinhas? Você sabia que há um programa chamado Programa de Erradicação da Cárie no interior da Amazônia, que atende milhares de crianças? Missionários estão em várias comunidades ribeirinhas pregando o evangelho. Essa igreja está plantando igrejas no interior da Amazônia, no interior do Nordeste, nas ruas desse Brasil, alcançando pessoas via Cristolândia. Essa igreja está acolhendo refugiados na Vila Minha Pátria. São as igrejas batistas, irmãos, que fazem uma grande obra. Missões Nacionais não é um projeto de uma agência missionária, é um projeto das igrejas batistas, e todos nós fazemos parte disso. Essa é a nossa história, uma história de missão, uma história missionária linda. O texto que nós vamos meditar nesta manhã é o texto da divisa do tema da campanha de missões nacionais. O tema é Minha Pátria para Cristo. Vamos repetir juntos: Minha para Cristo. Os batistas têm orado esse tema, os batistas têm cantado esse tema, Minha Pátria para Cristo. O texto está em Josué capítulo 13, versículo 1, que diz: Josué já estava velho e avançado em idade. O velho Josué de muitas batalhas, Josué que caminhou pelo deserto com Moisés, um homem experimentado, um homem vivido, experimentado na liderança, experimentado nas muitas lutas, nas muitas batalhas, um grande líder. O velho Josué está chegando ao final da sua vida, quando o Senhor lhe disse:
já estás velho e avançado em idade, e ainda há muitíssima terra para se possuir. Josué não pode perder a visão. Essa nova geração, o meu povo não pode perder a visão da terra que tem para conquistar. Quando eu projeto isso para o Novo Testamento, em Cristo Jesus, quando ele se dirige aos discípulos e diz para eles: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, João capítulo 20, quando Jesus se apresenta ressurreto para os discípulos em Jerusalém, ele diz: olha, como o Pai me enviou, eu envio vocês, vão, façam discípulos. Em Atos 1:8 ele diz: olha, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em todos os lugares da face da terra. Há muita terra para ser conquistada. A Judéia precisa ouvir, Jerusalém precisa ouvir, Samaria precisa ouvir, e até os confins da terra, esta palavra, a mensagem, o evangelho precisa chegar. A missão da igreja é levar o evangelho a todas as pessoas, em todos os lugares, meus irmãos. E nós não podemos perder esta visão de que há muita terra para ser conquistada. Josué está passando, vem uma nova geração de líderes, mas o meu povo não pode perder a visão. A mensagem nesta manhã é: os batistas não podem perder a visão. Nós não podemos perder a visão de que há muita terra para ser conquistada, há muitas vidas para serem conquistadas no interior da Amazônia, aqui no bairro, em Niterói, em São Gonçalo, há muitas crianças, há muitas vidas. Há muita gente para ser alcançada no interior do Nordeste, há muita gente para ser alcançada no Sul, nos grandes centros, nas ruas, nos bairros, nas vilas, na zona rural. Nós não podemos perder a visão, queridos, perder a visão da missão que Deus nos confiou, de levar o evangelho de Cristo Jesus para todas as pessoas, em todos os lugares. A nossa história é missionária, e muitos precisam ser alcançados, e nós queremos alcançar todos. Nós investimos em missões porque nós temos esta visão, nós sabemos o valor de uma alma, nós sabemos que o Senhor Jesus quer que o evangelho chegue para todos, em todos os lugares. Não é uma decisão minha, não é de missões nacionais, não é de um grupo, não é de uma convenção. A visão missionária não me pertence, a visão missionária é do Senhor Jesus. É Ele que nos deu a visão de que todos precisam ser alcançados, e então há muita terra para ser alcançada, há muitos corações para serem alcançados, corações sem esperança, sem vida, sem conhecer a salvação em Cristo Jesus, sem conhecer o poder do evangelho que transforma, que restaura. E nós, como igreja, irmãos, temos o privilégio de viver essa visão na prática, orando, investindo, indo, participando, se envolvendo de várias maneiras. Nenhum crente pode ficar fora disso, nenhum crente, não tem como, pois nós somos desta linhagem missionária desde Abraão, um homem que foi chamado, abençoado e enviado, e na descendência dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Nós somos esse povo de linhagem missionária, povo abençoado e enviado para ser bênção para todas as famílias da terra. Repete comigo assim: nós somos um povo abençoado e enviado para ser bênção para todas as famílias da terra. Amém, é a nossa missão. E nós não podemos perder essa visão. Pastor, mas como eu posso me envolver nisso? Deixe-me dar um exemplo prático aqui. Meu irmão, você tem uma agenda de oração missionária? Você tem uma lista de missionários pelos quais você ora regularmente? Você tem uma lista de missionários que você intercede, clama ao Senhor por eles? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele pede para que aqueles irmãos orem por mim, para que Deus abra uma porta, para que eu tenha sabedoria para testemunhar. Você tem orado pelos missionários para que portas se abram, para que eles testemunhem? Você tem um ministério de oração por missões, pelos missionários, pelos projetos missionários? Meu irmão, você não tem comércio hoje. Pegue o nome de 1, 2, 3 missionários e coloque, faça a sua agenda de oração missionária, de intercessão, de clamor por missionários. Oferte, sustente essa obra, e na primeira oportunidade que você tiver, vá numa viagem missionária. Não perca a oportunidade de ir numa viagem missionária, de se envolver de alguma maneira para que o evangelho seja proclamado no seu prédio, no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. Não fique fora desse movimento, pois a igreja é um movimento missionário liderado pelo Espírito Santo. A igreja é um movimento missionário liderado pelo Espírito Santo. É Ele quem faz a obra, Ele chama pessoas, Ele envia pessoas.
E quando nós sustentamos missionários, irmãos, nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, pode chamar que nós sustentamos. Quando nós não sustentamos missionários, nós estamos dizendo para o Senhor: o Senhor pode até chamar, vocacionar e enviar, mas não conta comigo para sustentar. É muito triste isso, irmãos. É maravilhoso a gente se envolver com algo que Deus está realizando. Missões é uma obra de Deus, não é de alguém, não é de uma junta missionária, é uma obra do Espírito Santo. E quando nós nos envolvemos, nós estamos nos envolvendo com algo que Deus está fazendo lindo, lindo, lindo na vida de tanta gente, para que o Evangelho chegue para todas as pessoas em todos os lugares. Ainda há muita terra para ser conquistada, por isso nós não podemos recuar, não podemos perder a visão. Uma das coisas mais lindas que os batistas brasileiros têm, irmãos, que a Igreja Batista tem, é a visão missionária. Esse é um patrimônio, isso é algo que o diabo trabalha para tirar da gente, mas não vai tirar, porque nós não perderemos a visão missionária, para alcançar todos em todos os lugares. Nós oraremos, nós sustentaremos e nós obedeceremos. E algo lindo tem acontecido em nosso tempo, em nosso meio, irmãos. A quantidade de jovens que Deus tem levantado nesse tempo. Recentemente estivemos na Vila Minha Pátria, a quantidade de jovens trabalhando lá na Vila Minha Pátria, na Amazônia, a quantidade de jovens, e nos projetos pelo Brasil afora, a quantidade de jovens que estão obedecendo ao chamado missionário para servir ao Senhor nos campos. É muito precioso isso, irmãos. Pessoas sendo chamadas, vocacionadas e obedecendo e indo para os campos proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. É compromisso, é obediência, é amor pela proclamação do Evangelho, é disposição para trabalhar no cumprimento da missão, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Fiz uma viagem uma vez para o interior da Amazônia, e as viagens para a Amazônia são bênçãos, né, irmã? Você foi numa lá, né? É perigoso a gente ir lá, porque é capaz de ir e não querer voltar mais. É tão apaixonante ir para campo missionário que às vezes a gente quer ficar por lá. Agora eu fui numa, Ana, que eu voltei quebrado. A gente estava procurando um local para adquirir uma área lá, onde aquele centro de treinamento. Na época o pastor Pascoal era presidente, nos ajudou muito nessa jornada. Ajudou muito, mais ou menos assim, irmãos. Eu liguei para ele, que ele era o presidente. Deixa eu contar isso aqui, não estava no meu roteiro não, deixa eu contar. Eu liguei para ele, ele era o presidente da convenção. Irmão presidente, olha só, tem aqui uma área que a gente quer comprar lá no interior da Amazônia e tal, vai ser o centro de treinamento, etc e tal, eu preciso só de um aval seu aqui para a gente tomar uma decisão e tal. E aí ele deu aval, uma visão extraordinária, deu aval para nós. Aí eu falei, mas não terminou não, não terminei a conversa ainda não, ainda tem a outra parte da nossa conversa, tem outro assunto para falar com o senhor. Aí ele falou, mas qual que é? Eu falei assim, o senhor precisa de uma oferta para a gente comprar um negócio. Eu estava pedindo o aval para comprar, mas eu também ainda tinha outra parte. O senhor precisa dar uma oferta, porque eu vou comprar esse negócio lá e tal. E ele falou, e quanto que é? Eu falei, o senhor podia dar 25 mil. Sua igreja lá em Curitiba. Aí ele falou assim, eu falei assim, ele falou, pode mandar lá, manda na conta aí e tal. E eu deu 25 mil lá. É assim, coração missionário, irmãos. E aí compramos lá o centro de treinamento, que é um lugar que tem formado tanta gente, tantos jovens, tem abençoado tanta gente. Obrigado, pastor Pascoal, sempre pelo seu encorajamento, pela sua palavra visionária, desafiadora, mas não só palavra, chegando juntos. E aí ele dava aquela risada, que eu ia lá visitá-lo em Curitiba, eu falava assim, pastor, precisa fazer negócio com o senhor. Ele sabia que a gente tinha uns negócios bons, e aí era investir na obra, e era precioso. Mas aí eu fui lá visitar e andar por lá para ver a área que a gente ia adquirir. Ia comissionar numa canoazinha, irmãos, num barquinho que eles chamam de rabeta, e andando naqueles lugares lá. E aí nós fomos num lugar bem distante, eu fui visitando famílias com ele, aí cheguei numa casinha, tinha uma senhora lá, um monte de menino, e aí a gente começou a conversar, eu comecei a pregar o Evangelho para ela. O esposo dela tinha ido pescar, já tinha uns 3 dias que ele estava fora pescando, e ela ali com aquela renca de crianças, e comecei a testemunhar para ela, falar do Evangelho, e aquela senhora começou a chorar. Aí eu perguntei para ela, e os meninos sentados assim, eu estava com outras pessoas na equipe, os missionários comigo, e perguntei para ela se ela queria entregar a vida a Jesus. Ela falou que queria. E foi um momento assim, olha, de partir o coração da gente, a gente fica assim emocionado, e aquela senhora aceitou Jesus e tal, e aí chegou a hora da gente ir embora. Aí ela vira para mim e pergunta o seguinte, o senhor vai mandar alguém para continuar ensinando para nós essas histórias de Jesus? Irmãos, partiu meu coração porque eu não tinha alguém para enviar. Eu disse para ela que eu ia orar e a gente ia se esforçar para mandar alguém, mas eu não tinha alguém para mandar.
Eu voltei daquela viagem quebrado, com a minha cabeça virada, cheguei na junta, reuni o povo, falei, nós vamos botar uns missionários lá, nós vamos fazer um negócio lá, e vamos trabalhar, e vamos tentar avançar lá. Enfim, aí surge um movimento, um projeto chamado Amazônia, que hoje tem mais de 200 missionários trabalhando naquela região. Mas quando eu lembro de histórias como essa, há um clamor de pessoas dizendo, vocês não vão mandar mais ninguém para ensinar para nós sobre Jesus? Há milhares de crianças, de famílias, de pessoas por esse Brasil afora, queridos, terra que precisa ser conquistada pelo Evangelho, que estão clamando e dizendo e perguntando, vocês não vão mandar mais gente para ensinar para as nossas crianças sobre Jesus? Vocês não vão mandar mais gente para pregar o Evangelho para nós aqui? Vocês não vão mandar mais missionários, sustentar mais missionários para que essa mensagem chegue e transforme as nossas vidas, para as nossas crianças não irem para as drogas, nem para a prostituição infantil, nem se envolverem com coisas inadequadas? Vocês não vão mandar mais gente para trazer essa esperança, esse amor? Um menino lá no interior da Amazônia chamado Simon, ele vivia com vidro de dipirona no bolso, porque ele tinha os dentes estragados, ele o tempo todo, ele misturava dipirona com água, levava aquele vidrozinho de dipirona no bolso, para colocar no dente, e finalmente chegaram missionários naquela vila, e o barco missionário chegou lá, e a nossa equipe começou a trabalhar, e há um cadastro dessas crianças no programa de erradicação da cárie, e a equipe começou a trabalhar, os missionários, dentistas, os voluntários, dentistas que vão nas viagens, e começaram a trabalhar. O Simon tinha os seus dentes quase todos estragados, e ele foi sendo tratado. E um dia ele virou para a Germana, a nossa missionária lá, a sua missionária lá, e ele falou assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a tia Germana, eu quero ser um dentista missionário, para cuidar dos dentes de todas as crianças lá da minha escola, para todo mundo poder sorrir como eu, porque antes eu não podia sorrir, que meus dentes eram estragados. Irmãos, o Evangelho trouxe para a vida daquele menino a oportunidade de sonhar ser um dentista, sonhar em abençoar outras crianças, sonhar a transformar a vida das crianças da escola dele. O Evangelho trouxe para aquele menino uma visão muito maior das perspectivas que ele podia ter de vida no contexto que ele estava vivendo, mas o poder do Evangelho, o poder da compaixão, da misericórdia, da graça de Deus, além de transformar a vida, traz uma visão extraordinária, muito além daquilo que nós podemos realizar. A história do Simon mexe comigo. Eu conheci esse menino, a história da família dele. Agora, sabe por que tudo isso é possível? Porque pessoas obedeceram, pessoas foram, igrejas ofertaram e pessoas sustentaram esses missionários. Como não sustentar esses missionários, irmãos? Como não sustentar gente que está indo lá no interior do Nordeste, no sertão, levando esse Evangelho que tem transformado a vida de tanta gente? História de um homem que teve lá no Nordeste, no interior, no sertãozão, zona rural. Ele arrancou um dente com um alicate. Ele mesmo arrancou o dente dele com um alicate. Você já experimentou fazer um negócio desse? Não faça isso de jeito nenhum. Que uma doideira um negócio desse. Mas ele fez isso. E aí depois enche a boca de cachaça, né? O álcool para tentar neutralizar a dor, sei lá. Isso é uma loucura. E aquele homem estava lá com um pouco de hemorragia. E aí passava pelaquela região os missionários da carreta missionária. Parou lá no vilarejo, trouxeram esse homem. Ele achou que a carreta era tão chique, o consultório, que ele não queria ser atendido no consultório. Ele falou, eu sento na escada aqui, vocês me atendem. Mas os missionários levaram, ele ficou sentadinho lá naquela cadeira de dentista, climatizado, ambiente, e aí ele dormiu. E o pessoal fez todo o tratamento, cuidou dele ali durante um bom período. Aí depois aquele moço, ele sai da cadeira, irmãos, levanta os braços assim para o céu, o pessoal me contando, levanta os braços para o céu e diz assim, olha, Jesus é muito bom, que até o dente da gente é tratado e não dói. Eu quero seguir esse Jesus que consegue tratar dos dentes da gente sem doer. Testemunho de vida transformada, irmãos. Uma simples ação missionária.
sustentada por pessoas que têm um coração que amam, e essa mesma visão que o Senhor estava alertando Josué: ainda há muita gente para ser alcançada, há muita terra para ser alcançada, irmãos, há muitos corações famintos que precisam ser alcançados. Por isso que a gente oferta, por isso que a gente sustenta, por isso que a gente ora, por isso que a gente tem esse privilégio de levar o Evangelho de Cristo Jesus para tanta gente. Agora, Missões Nacionais está aí com um grande desafio lindo: adquirir uma lancha, eu acho que é para a região lá do Marajó, uma lancha, parece que custa R$600 mil, nós vamos adquirir em nome de Jesus, e muitas crianças naquela ilha de Marajó serão abençoadas. Posso ouvir um amém? Amém. Então diga assim: Senhor Jesus, abençoe esse projeto, para que muitas crianças sejam abençoadas. Amém. E a sua agenda de oração? Contempla isso aí, contempla os projetos missionários lá no Marajó, contempla os projetos missionários por esse Brasil afora. Você não pode deixar de ter um missionário na sua agenda de oração, de intercessão. Clame por eles. É um privilégio, irmãos, participar desta grande obra. E agora, missões mexe com a gente, o nosso coração arde, a gente se envolve com alegria, e Deus faz coisas lindas nessa coisa de ofertar para missões. Às vezes você está assim: olha, me dá uma ofertinha aí. Não dê uma ofertinha não, dê uma oferta consagrada ao Senhor. Não estou dizendo valor não, mas não faça isso como doação não. Tem essas campanhas aí na televisão, 0800, 0 não sei o que, campanha disso, aí o pessoal faz umas doações. Missões não é isso não, gente. Missões é oferta consagrada ao Senhor, repito, não é valor, é uma oferta assim, santificada, consagrada, dedicada ao Senhor, com discernimento e sabedoria espiritual. Faça isso. Uma vez eu estava numa campanha de missões nacionais, ia ser o lançamento da campanha. Fui lá na Capela do Seminário do Sul, e nós empolgados, muitos projetos novos e tal, e eu estava no culto, e aí veio aquele momento de oferta e tal, e aí para definir os seus alvos, e aí eu senti no coração, Deus colocando assim no meu coração: sua oferta vai ser o seu salário todinho. Eu falei: mas todinho o salário? Tira o dízimo e entrega o salário todo. Aí eu mandei um WhatsApp para a Márcia, né? Porque vai tomar uma decisão dessa sem consultar a esposa, é problema, né? Problema, você vai dar o seu salário todinho de oferta sem consultar a esposa? Não tem jeito, tem que consultar. Aí eu mandei para ela, falei assim: filho, estou assistindo isso, Senhor, e tal, vamos dar o salário todo e tal. Ela falou: tudo bem, se o Senhor falou, vamos dar o salário todo. E não deu outra. Acreditou o salário, tiramos o dízimo, e o outro a gente devolveu todo, assim, oferta missionária. E as contas para pagar no fim do mês, irmãos? E os boletos? O Senhor está no controle. Só contar uma história para você. Agora, eu não estou contando isso para você dar oferta nessa expectativa não, que eu não dei para isso não, viu? Porque às vezes, vou dar uma oferta para poder receber alguma coisa. Eu não dei, eu dei oferta pensando apenas no privilégio e na honra de sustentar a obra missionária. E eu me lembro que naquele mês a coisa não foi fácil. Na segunda-feira eu tinha uma conta para pagar. Os meninos estavam na escola, os filhos estudando escola, pagando escola e tal. E eu fui pregar numa igreja no interior de São Paulo. É uma cidade pequititita, 6 mil habitantes tem a cidade, para vocês terem ideia. A igreja não tinha 100 membros. E eu fui pregar lá. E eu preguei naquela igreja. E aí, depois do culto, eu estava lá, aí um velhinho, um velhinho. Ele veio pertinho de mim assim, aí ele falou assim: pastor, eu estava hoje à tarde, eu estava deitado lá em casa, e o Senhor falou para mim que eu era para dar um valor para você. Isso não é para missões não, é para você, de missões eu já dei. Aí ele botou no meu bolso um envelope. Irmãos, era o valor da fatura que eu tinha que pagar segunda-feira. Aí eu quis saber depois, assim, quem era aquele moço? Aí depois eu fiquei sabendo, ele era um fazendeiro lá e tal, uma pessoa assim aparentemente muito simples, mas uma pessoa que tinha, assim, investia muito em missões, ele ofertava muito para missões. Me falaram depois lá, eu procurei saber quem era para o pastor, né, porque o moço fez um negócio desse comigo, eu dei conhecimento ao pastor, o moço fez isso. Ele falou: não, pastor, ele é um fazendeiro aí, ele faz isso, ele oferta mesmo para missões, e ele abençoa muita gente. Agora, irmãos, o que falou para aquele moço domingo à tarde, ele deitado lá na casa dele, para colocar um valor para mim, que era o valor que eu ia pagar a minha conta naquela segunda-feira? O Espírito Santo conhece todas as coisas, gente.
E naquele mês não faltou nada lá em casa, nós honramos tudo, Deus cuidou da gente, mas foi uma grande alegria poder ofertar todo o nosso salário para missões. Agora, com discernimento, só faça isso se Deus te der discernimento espiritual, não faça isso por impulso, por outra razão não. A oferta missionária, ela precisa ter discernimento espiritual para você fazer, para você ofertar, para você dedicar ao Senhor a sua oferta e a sua vida também. Agora eu quero tocar em um outro ponto muito importante aqui, irmãos, com relação a missões, é o chamado missionário. Todos nós somos missionários, porque o Espírito de Deus habita em nós, e Deus nos enviou para testemunhar do Evangelho onde a gente for, no dia a dia, é estilo de vida, testemunhar do Evangelho é estilo de vida. Agora, tem pessoas que o Senhor realmente tem um chamado para alguns projetos, para algumas áreas, para algumas regiões. Ele vai te enviar, vai enviar você para o Brasil, para fora do Brasil, pessoas que têm um chamado missionário. E aí, um ponto importante na nossa agenda de oração, é obedecer ao Senhor Jesus, quando Ele nos ensina a orar por mais trabalhadores para a seara. Você tem orado por mais missionários? Quando a gente ora por mais missionários, inevitavelmente a gente está se comprometendo com o sustento deles. Agora, é muito importante a gente ter uma agenda de oração, orando por mais missionários para trabalharem nos campos, em vários lugares do Brasil. Irmãos, nós estamos precisando de gente para liderar, para trabalhar, plantar igrejas, revitalizar igrejas, em várias regiões do Brasil. Muitos projetos não podem ser ampliados, porque falta gente dedicada, consagrada ao Senhor, que obedece ao chamado missionário. Por isso eu queria chamar a sua atenção nesta manhã, para você orar conosco por mais trabalhadores para a seara, para que aqueles que são chamados obedeçam o chamado missionário. E se tem alguém na sua família, se você é chamado, se tem um filho, se tem um parente, ore por essas pessoas e valorize. Às vezes o pai e a mãe ficam preocupados, né? Uma mãe já falou para mim assim: pastor, meu filho fez a Universidade Federal, eu tinha expectativa que ele fizesse um concurso público e tal, e agora ele disse que vai ser missionário, quer ir para o seminário, porque Deus o chamou para missões. Pastor, eu estou decepcionado. Eu falei: que isso, minha irmã? Glória a Deus, a senhora veio falar com a pessoa errada, veio falar com a pessoa errada. O maior privilégio que alguém pode ter é servir ao Senhor como missionário, servir na obra do Senhor. Não tem honra maior. Minha irmã, o que é isso? A senhora está pensando o quê? Não, pastor, porque ele fez a Universidade Federal, eu paguei um cursinho caro, ele estudou e tal, fez a federal, e agora que estava na expectativa de ele passar em concurso, para poder ter uma vida assim. Eu falei: que é isso, minha irmã? Olha, o que um concurso federal, o que o dinheiro do emprego federal pode proporcionar, jamais será comparado ao privilégio de servir ao Senhor Jesus no campo missionário. Para com isso, minha irmã, vamos orar. A irmã precisa se arrepender. Eu disse para ela: a senhora precisa se arrepender, a irmã está em pecado. E eu estou em pecado. Está em pecado, minha irmã, porque a sua visão não é do reino, a sua visão é terrena, é material, e a senhora precisa pensar nas coisas do reino, nas coisas celestiais. Vamos fazer uma oração agora, e deixa Deus agir na vida do seu filho. O menino foi para o seminário, glória a Deus, e foi para a obra do Senhor. É um privilégio ter alguém na família servindo ao Senhor nos campos missionários. Meus irmãos, ore por isso, e se você tem um chamado, obedeça. E tem um detalhe: não existe chamado, não existe vocação sem renúncia. Às vezes alguns são chamados e ficam naquela expectativa de que tudo vai dar certinho ali, quando tudo estiver ajeitado, coisa e tal, tudo preparadinho para ir. Não vai acontecer isso não, meu irmão. Você vai tomar decisões sim, vai ter que renunciar, vai ter que passar por momentos complicados. Isso tudo é Deus tratando você, preparando você para o campo missionário. Vai ter momento de decepção e você vai perseverar, vai ter dificuldades, pessoas às vezes que você tinha expectativa de te ajudar, não vão te ajudar, mas você mantém um foco, você que é chamado, que é vocacionado, você mantém um foco e obedece, e Deus vai te usar para fazer uma obra maravilhosa. Por isso ore por mais vocacionados, por isso coloque diante do Senhor a sua vida. Quem sabe Deus está chamando você nesse tempo para que você sirva num campo missionário. Pastor, eu já sou um profissional, não importa o que você é, não importa o que você é, coloque a sua vida à disposição do Espírito Santo de Deus, para que Ele faça uma grande obra através da sua vida, como Moisés colocou a vida dele à disposição do Senhor, para liderar o povo do Senhor no deserto, como o próprio Josué. O que nós não podemos, irmãos, é perder essa visão, a visão de alcançar todos com o Evangelho de Cristo Jesus, amém? Me ajuda aqui, gente, fala uma coisa comigo para vocês me ajudarem a pregar nesta manhã. Fala aqui comigo: se depender de mim,
Não, vamos falar, não pode confiar, que eu não vou deixar você em situação ruim, não. Vamos lá. Se depender de mim, ninguém nesse país vai ficar sem ouvir o quê? O Evangelho de Cristo Jesus. Fala comigo, o Evangelho de Cristo Jesus. Todos serão alcançados em Niterói, São Gonçalo, até os confins da terra. Se depender de mim, o Evangelho de Cristo Jesus vai chegar para todo mundo. Aleluia! Agora, de onde vem esse poder? Poder do Espírito, irmãos. Essa paixão missionária, esse ardor missionário, são vidas colocadas no altar, dedicadas ao Senhor, não só dos missionários, mas a sua. Você é missionário, cada crente é um missionário. Alguns, como eu disse, são chamados para missões específicas, outros vão ser missionários onde estão vivendo, no seu prédio, na sua rua, no seu bairro. Você tem testemunhado do Evangelho para alguém? Você tem orado por pessoas? Você tem levado pessoas a conhecer o Evangelho de Cristo Jesus? Você está engajado nessa obra de proclamação do Evangelho de Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã? Onde você for, você é um missionário. Leve um folheto, leve um Evangelho de João, leve uma palavra, compartilhe nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, para que todos sejam alcançados, porque ainda há muita terra para ser alcançada. As histórias missionárias, um dia eu ainda quero escrever um livro sobre vidas transformadas. O título do livro deve ser assim, Vidas Transformadas. É muita história de vidas transformadas, histórias missionárias que eu vivi ao longo desse tempo. São histórias assim que marcam a vida da gente. E assim, histórias de pessoas que se dedicam ao Evangelho de Cristo Jesus. Eu conheci uma jovenzinha, a Gabriela é o nome dela. Estava em Sumaré. Sumaré é uma cidade do interior de São Paulo, próximo de Campinas, e lá tem um acampamento da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Nós estávamos lá num congresso de promotores de missões, tinham mais de 800, uma festa linda no final de semana, e no sábado à tarde, depois do almoço, eu estava lá sentado debaixo de uma árvore, tomando um cafezinho. Quem toma um café aqui depois do almoço? Toma? Amém? Para mim é um ritual depois do almoço tomar um cafezinho assim. Eu aprendi com meu pai, lá no interior da Bahia. Só que aí a gente botava também um pedacinho de rapadura. Quem já tomou café com rapadura aqui? Amém. Tem alguém aqui que é da Bahia? Levanta a mão. Oh, glória a Deus, tem muita gente. Deus abençoe. Alguém que gostaria de ser? Glória a Deus. Levante a mão. Pode abaixar, pastor Pascoal, já vi. Deus o abençoe, querido. Gostaria de ser. Aí também eu estava lá tomando um café, rapidinho, que o tempo está terminando já para mim. E eu tomando um café debaixo de uma árvore, lá no acampamento de promotores de missões em São Paulo. Aí chegou aquela menininha, a menina veio para perto de mim. Menina, quer dizer, ela tinha na época 22 anos já, 22, 23 anos. Ela chegou, pastor, posso conversar contigo? Posso falar contigo? Pode falar. Pastor, eu quero ser missionária na Amazônia. Aí eu olhei para ela assim, você quer ser missionária na Amazônia? Quem te falou que você vai ser missionária na Amazônia? O Senhor falou comigo. Eu falei assim, eu acho que você não vai não. Ela falou assim, eu vou porque o Senhor me chamou. Eu falei, você tem ideia do que é ser missionária na Amazônia? Eu vou sugerir para você ir passar lá uma semana, essa vontade vai passar quando você chegar lá e verificar a realidade, e você passa lá uma semana e já resolve essa vontade de ir na Amazônia. Ela falou, não pastor, Deus me chamou. Eu falei, o que você faz? Ela tinha terminado uma graduação na Unicamp, e estava fazendo uma pós-graduação, já no final de uma pós-graduação na Unicamp, uma universidade muito boa lá de Campinas. Eu falei, filha, seu pai sabe disso? Ela falou assim, sabe, e ele está aqui inclusive no acampamento, então chama o seu pai porque eu quero conversar com ele. Aí o paizinho dela veio, e a gente ficou ali conversando e tal, e os olhinhos dela brilhavam. Eu falei assim, mas é uma menina de Campinas, morando em Campinas, você tem ideia de como é que é lá na Amazônia? Lá tem uns lugares que não tem energia elétrica, um calor que não é brincadeira. Ela falou assim, pastor, mas eu não sei como é que é lá direito não, mas eu sei que Deus me chamou. Eu combinei com ela e com o pai dela o seguinte, em janeiro você vai passar uma semana lá, aí depois você me escreve. E assim foi. E aí ela me escreveu dizendo, pastor, fui lá e Deus está me chamando, e eu vou para a Amazônia. Bom, ela entrou no programa Radical e aquela menina foi para a Amazônia.
1 ano e 6 meses depois, ela já tinha terminado o Radical, já tinha entrado no programa de formação missionária e tal. Eu fui numa viagem lá, 28 horas de barco de Manaus, depois mais um barquinho que a gente entrou lá pelos ribeiros, e chegamos finalmente numa comunidade lá, longe que só, mas para eles era perto, porque longe lá são 3 dias, 4 dias de barco, 28 horas para eles é perto de barco. Lá na Amazônia funciona assim. E não, eu estava lá com o grupo, né, trabalhando lá na comunidade ribeirinha, aquele atendimento todo sábado, tanta criança, aquela festa toda, e aí sentado assim numa canoa na beira do rio, na verdade era um grande lago, que o rio vinha, fazia uma curva, fazia um lago imenso, ali era a comunidade, um lugar muito bonito, sentado com ela conversando, eu perguntei, e aí, como é que você está? Ela falou assim, pastor, eu estou muito feliz. Eu falei, você está feliz aqui? Ela falou, eu estou no paraíso. Aí eu falei assim, mas filha, que paraíso? Irmãos, ela morava numa casinha de madeira, o banheiro era lá fora, era um cômodo só, não tinha cama, ela dormia numa rede junto com a outra missionária, dormia na rede, as panelinhas dela ficavam tudo penduradinha na parede assim, era um fogãozinho, ela morava lá fora, fogão de lenha, porque lá não era coisa complicada, o banheiro lá fora, tudo muito simples, o celular só servia para tirar foto, não tinha internet, não tinha energia elétrica, tudo muito simples ali, e ela disse para mim assim, eu estou no paraíso, pastor. Eu falei, mas que paraíso, minha irmã? Ela falou assim, eu estou no paraíso da plenitude da vontade de Deus, porque eu estou onde Deus quer que eu esteja. Pastor, olha só essa criançada, e aquele monte de criança assim, e vindo para ela, e ela trabalhando com aquelas crianças, junto com outra missionária. Ela falou assim, pastor, essas crianças aqui, eram mais ou menos umas 50 crianças. Ela falou assim, eu conto as histórias de Jesus, ensino para elas assim, eu pergunto se alguém quer aceitar Jesus, é 100%. Ela falou assim, 100% vem à frente, e eu estou tendo o privilégio, pastor, de mudar a história dessas crianças, construir uma nova geração de crianças aqui fundamentada, uma geração fundamentada na palavra, no Evangelho de Jesus, nas histórias de Jesus. E ela começa a chorar e diz, pastor, obrigado, porque eu estou tão feliz vivendo o propósito de Deus para a minha vida, numa comunidade ribeirinha, levando o Evangelho de Cristo Jesus para tantas crianças que nunca mais terão a vida como seus pais tiveram, sem a graça, sem a bondade do Senhor. Hoje, ela acabou casando depois com outro missionário chamado Ednardo. Hoje eles estão coordenando a área de missões da Convenção Batista de Rondônia, fazendo um trabalho lindo, plantando igrejas, coordenando outros missionários. Uma jovenzinha aqui do interior de São Paulo, Campinas, com uma grande formação numa grande universidade, mas que estava submissa à liderança do Espírito Santo para levá-la para o interior da Amazônia. Agora eu pergunto uma coisa para vocês, como não sustentar uma menina dessa no campo missionário? É uma honra ter uma jovem no nosso meio. O seu esposo hoje, o menino lá de Fortaleza que foi para lá também, o Ednardo, como não sustentar essa turma, gente? Gente disposta a ir para esses interiores da Amazônia, pregar o Evangelho, cuidar de crianças, levar a palavra de Deus. Como não sustentar isso? Como não orar? Coloca o nome do Ednardo, pastor Ednardo, e a Gabriela, põe na sua agenda. Põe na sua agenda. Eles têm uma filhinha também. Aliás, ela ficou grávida, a filhinha lá e tal. Aí eu falei com a minha esposa, Márcia, a gente tem que dar um presente para essa menininha. Aí eu mandei uma mensagem para ele, não estou contando isso vantagem não, viu, irmão? Aí eu mandei uma mensagem para ele, e aí, você já tem um carrinho de bebê? Lembra, Márcia, que eu falei para você, Márcia, nós temos que dar um carrinho de bebê para uma missionária. Eu falei, qual é? Não, a Gabi que está lá vai ganhar neném e tal. Aí até hoje ela manda foto da nenenzinha e diz que eu sou avô da menininha. Olha que coisa, que privilégio, irmãos, que honra. Que honra. Ser chamado de um avô de uma menininha, filha de missionários, que nasceu nos campos do Senhor, nos campos de missões. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E tem mais jovens, eu poderia contar inúmeras histórias de jovens que Deus tem chamado nesse tempo, e tem obedecido, e ido para os campos, aleluia. Coisa mais preciosa que nós temos como batistas, irmãos, é essa visão missionária que nos une, que nos leva a cooperar, nos leva a ofertar, nos leva a orar, nos leva a sustentar, nos leva a vibrar com a obra do Senhor. Amém. Tá bom, né? Chega, né? Estou olhando ali o relógio, já me avisou que eu só tenho 1 minuto. Mas Deus abençoe você nessa manhã. Você está dentro desse negócio? Vou perguntar a mesma pergunta que eu fiz no início da mensagem. Se depender, vou falar baixinho, mas eu quero uma resposta à altura, viu?
Se depender da primeira igreja batista de Niterói, a gente recua ou avança? E se depender dessa igreja, missionários como Gabi, Ednardo e outros, vão ficar com ou sem sustento? Amém? E há muita terra para ser? E nós vamos conquistar em nome de? Amém. Queria pedir você que orasse janeiro, Salvador, Bahia, Semana Batista, Assembleia da Convenção, vai ser uma grande festa missionária. Nossa Assembleia é uma grande festa missionária. E no domingo nós teremos um domingo evangelístico. Meus irmãos, nós vamos para a rua, vai ter batismo na Orla de Salvador, vamos fazer uma caminhada, as 3 carretas missionárias vão estar lá. Vamos ter também um trio elétrico. Tudo bem, pode ter um trio elétrico? Não tem problema não, né? Trio elétrico para cantar músicas para glorificar o nome do Senhor. E nós vamos proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. E você vai estar conosco orando. Que Deus abençoe a nossa liderança, a nossa diretoria. E será uma grande festa missionária em Salvador em janeiro. Vamos orar. Eu quero orar nesse momento. Orar por missões. Fica de pé no seu lugar para a gente orar por missões rapidinho. Alguém tem chamado missionário nesse auditório? Faz só um sinalzinho com a mão assim. Pastor, eu tenho um chamado missionário. Você tem? Você vai obedecer? E se tiver que renunciar? Você vai renunciar? O que precisar? E se tiver que morar lá no interior da África, por exemplo? E se for morar na comunidade ribeirinha? Não tem energia elétrica? Não tem McDonald's lá? Você vai? Não tem shopping? Você vai obedecer, filha? Tem mais alguém igual essa moça ali, que está dizendo que Deus chamou e vai obedecer? Então é o seguinte, se você vai obedecer, você vai sair desse lugar rapidinho, que eu quero orar por você, mas tem que ser rápido, porque eu já estou naquela placa que o juiz levanta fora do campo assim, ó. Mas o meu tempo ali que mostrou foi da mensagem, não mostrou o tempo da oração, porque a oração já está fora da mensagem. Você vai obedecer, vem aqui na frente. Você tem um chamado missionário? Vem rapidinho aqui. Mas só vem se você for obedecer, se não for, não vem não. Pode vir, querida. Vem para a gente orar. Jovenzinhas, vocês têm ideia do que vocês estão fazendo nessa manhã? Eu vou fazer uma oração por vocês. Eu vou pedir Deus para registrar a digital de vocês lá. Tá bom? Então olha aqui para mim. Você vai fazer assim, ó. Você vai mostrar sua digital para o Senhor Jesus. E Ele vai copiar essa digital. Porque você fazendo isso, você vai estar assumindo um compromisso. Senhor Jesus, eu tenho um chamado e eu vou obedecer esse chamado. Vamos orar. Estende sua mão para essa turma que está aqui na frente. Quanta gente veio aqui, coisa linda. Várias pessoas, glória a Jesus, gente jovem. Oh Deus, obrigado Senhor por esta manhã tão preciosa. Obrigado por esta igreja, Senhor. E eu quero te agradecer, Senhor, porque o Teu Espírito Santo continua falando ao coração das pessoas e elas continuam obedecendo. Olha, Pai, tem aqui na frente esses jovens, essas pessoas que vieram à frente. Elas estão dizendo para o Senhor: eis-me aqui. Então sobre elas, ó Pai, eu quero pedir 3 coisas. Primeiro, porção dobrada da Tua graça, a unção do Teu Espírito, que elas tenham discernimento, sabedoria, de cada etapa, de cada passo, de cada momento que o Senhor trabalhará com elas, para levá-las até a plenitude da Tua vontade, onde o Senhor quer, para fazer o que o Senhor quiser. Eu quero pedir que elas sejam cheias do Teu Espírito, Pai, e também que por meio delas, milhares e milhares de pessoas sejam alcançadas, sejam abençoadas, sejam tocadas pelo Teu Evangelho, pelo Teu poder. Ó Pai, renove as forças, o ânimo e a alegria delas, e que elas tenham discernimento, entendimento espiritual desse chamado, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.